Bem, meus irmãos, hoje então nós damos início à nossa série de estudos. Eu queria que os irmãos abrissem na Bíblia em Zacarias, capítulo número 4, verso número 6. E como não é uma exposição bíblica, mas temática, né? Hoje nós vamos trabalhar mais a parte histórica da nossa denominação, né? E os livros de referência desses estudos, né? A revista, né? Raízes e Graças, ela está para ser lançada ainda, irmãos, no dia 17 de agosto. Mas aí alguns pastores já receberam a revista, adiantado. Né? Congregacionalista brasileira do pastor Manuel Filho, os congregacionais, né, de Joelson Gomes, né, algumas igrejas, né, as igrejas congregacionais e fundamentos, né, princípios do congregacionalismo do pastor Manuel Jardim e o software do Lopes. Então, irmãos, todos acharam? Zacarias, capítulo 4, verso de número 6. Todos acharam? Capítulo 4, verso 6. Diz assim: E ele prosseguiu e disse: Esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse, irmãos, é o nosso texto, nosso tema base da nossa denominação. É o texto que a nossa denominação usa. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas antes da gente prosseguir, então, eu queria perguntar a vocês primeiro, na mentalidade de vocês, o que é o congregacionalismo? O que é ser congregacional? Eu sei que vocês são congregacionais, mas o que quer dizer isso? Vem a palavra congregar. E aí? Nós já disse. Vem a palavra Arabotão. O que é ser congregacional? O que é ser congregacional? Sim. Vamos dar uma significado assim, congresso, né? Participações. Se congregar, uma história, uma participação assim, no congresso, vamos dar esse desenvolvimento. E aí? Vocês, lá de casa. Ninguém não acredita, não, gente. Os anos vocês são congregacionais, sabe? Não tem nenhuma ideia. Diga aí, irmão. É a forma de uma denominação independente. Uma denominação independente. E aí? Eu sabia disso. Esse tema é usado, inclusive, em alienação, né? Culto congregacional, por exemplo. É um culto que agrega todos, né? Alguma coisa. Agora, em relação à denominação em si, deve ter um significado mais. Não, eu quero saber de vocês mesmo, o que é que vocês pensam. Né? Assim, ó, pastor, eu nem sou batista, nem sou presbiteriano, eu sou congregacional. Eu acho que o que destaca a conversação das outras denominações é o sistema que regime na nossa igreja, no movimento da nossa igreja, né? Que é onde a votação, onde os membros, a maioria, votação por voto, né? E não o pastor que dita que a liderança, mas a maioria dos membros. As outras igrejas não, quem rege é a igreja soberana. De lá atrás. Forma de governo. Mais alguém? A forma de governo é democracia, né? Vamos ver. Porque já estudou, vamos lá. Pergunta no final dessa aula. No final, não posso dizer nada agora. Não. Irmãos, primeiro de tudo, congregacionalismo não é uma denominação. Então, você já tem isso em mente. Diz assim, pastor, então o que é que nós somos? Aí no final a gente vai ver. Mas, primeiro,
Congregacionalismo não é uma denominação, é realmente um sistema de governo. Diga, Jorge. Oi? Congregacionalismo, então, irmãos, é isso que está em terra, né? É um sistema de governo eclesiástico onde cada congregação local é autônoma e independente. A gente vai tratar com mais detalhes quando formos tratar sobre autonomia e independência de uma igreja. A gente vai tratar quando for falar dos princípios congregacionais. Então a ideia, o princípio é qualquer igreja, né, local, ela possui autonomia então para a sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com as congregações e seleção para o seu ministério. Então, para vocês entenderem o congregacionalismo que eu comentei com vocês, são formas de governo ou sistemas de governo. Existe o sistema de governo episcopal, congregacional, né? E hierarquia por eleição, que é o presbiterianismo. Então, a hierarquia por liderança é o sistema episcopal, é um sistema de governo. É como você gosta de linguagem teológica, é um governo por meio de bispos. Por exemplo, a igreja anglicana. Na igreja anglicana existe o bispo ou o rei, por exemplo. Esqueci agora o nome, não é cardeal, não tem o nome, é o arcebispo, eu acho. Aí tem os cardeais e dali é um governo que vem de cima para baixo. A igreja católica está melhorada, né? Exatamente. A igreja católica é um sistema episcopal, né? Mas dentro dessas igrejas, né, todo o governo administrativo, então, esse governo administrativo está debaixo de uma só pessoa, né? Ali no caso do pastor, do bispo, né? E forma-se então pastores. Então, essas igrejas, por exemplo, elas não, dentre as muitas coisas, essas igrejas elas não escolhem o pastor. O pastor ele vem de cima para baixo, né? Como por exemplo, vem as igrejas aí, até a igreja sérias, né? Por exemplo, a igreja metodista, né? A própria igreja episcopal, né? A wesleyana, tem essa parte aí de que trabalham, mesmo sendo evangélicas, mas elas trabalham de cima para baixo. Né? Algumas Assembleias de Deus passadas, né? Porque disse que é o governo, mas vem de cima para baixo também, né? Na Assembleia de Deus. Né? Então, toda essa decisão do pastor. Existe também essa forma de governo, então, por eleição, como eu disse a vocês, que é governo por meio de anciãos ou presbíteros. Esse governo da igreja, então, ele está sob a forma de pessoas. A igreja elege, a parte aí agora é a seguinte: a igreja elege um grupo de pessoas para serem os seus representantes. Uma vez que a igreja elegeu esses representantes, o nome deles são chamados de presbíteros. Mais ou menos, vou dizer a vocês assim, por mais que a gente venha ter leis e a gente achar que o nosso sistema de governo no Brasil é democrático, mas ele não é. Por exemplo, ele é presbiteriano, ou melhor, presidencialista. O nosso, da nossa nação, né? Quer dizer, é democrático, é uma opinião que voto, mas você vai ver que ele é todo praticamente presidencialista, ele é representativo. Você elege alguém para lhe representar, não é isso? Então não é você que, por exemplo, cria as leis, que cria, determina, que faz, como quer. Não, você elege pessoas para isso. Eles estão no sistema, podemos dizer, presbiteriano. E aí os ingleses adotaram tanto isso que a forma de lá é de parlamento, que vem da ideia do presbiterianismo, né? Então, que é feito por representantes.
Isso. E o sistema, né, de governo congregacional, que é a autonomia e soberania, ou seja, uma igreja, né, onde tem a faculdade de administrar-se por suas próprias leis, ou seja, a igreja cria suas próprias leis, né? O poder supremo da administração está na sua assembleia de membros, né, para fazer regras e leis. É por isso que, por exemplo, a primeira IEC de Feira de Santana, ela cria suas próprias leis. A IEC de Cruzeiro cria suas próprias leis. A IEC do Tomba cria suas próprias leis. Cada igreja ela tem a sua autonomia. Então, essa é a ideia de autonomia. Agora, essas leis internas, pastor, é referente ao estatuto de cada uma delas, né? Que difere, né? Estatuto interno, né? Do seu estatuto interno. Uma vez que ela cria quando fala criar suas leis, é o seu estatuto. Né? Uma vez que a igreja cria o seu estatuto ou cria as suas leis, aí nós estamos sujeitos a elas, até que se haja uma reformulação. Por exemplo, que é o que estamos fazendo no nosso estatuto. Até aí vocês entenderam ou não? Por exemplo, a IEC de Jardim Cruzeiro não pode chegar aqui e intervir no governo da igreja. Por quê? Porque o governo aqui é autônomo, tanto quanto de lá, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Outra coisa também dentro do governo congregacional: o pastor não pode ser leigo, né? E tem que ser aceito por eleição. A igreja elege o pastor por meio de eleição, né? É da responsabilidade do pastor, então, quando a igreja elege, ela vai fazer assim: eu estou elegendo, dando isso aqui para ele fazer. E quais são? Vamos lá ver. Isso aí nós já vimos nos estudos anteriores. A direção espiritual da igreja, da doutrina, do culto, da pregação, supervisão do pastor. Os presbíteros da igreja também elegem, como diáconos, por eleição. As decisões, então, né? Aí vem dentro da sua assembleia de membros. A igreja, ela tem autonomia para decidir o que quer. E, por exemplo, suponhamos, maioria de votos em qualquer tema. Sobre qualquer tema. Sim. O que eu vejo acontecer muitas vezes é um discurso geralmente que foi convencionado com os oficiais de parada. Por exemplo, como a Assembleia da Igreja Autônoma, é necessário que alguém dê uma proposta, tenha apoio, né, para que de repente esse tema seja discutido naquele momento e no momento posterior. Quando é que as decisões de uma Assembleia são legítimas? Quando, por exemplo, a ratificação da todos, no caso da Assembleia, e o registro também há que dá legalidade ao que está sendo feito ali, né? E a ata da gente serve aqui. As decisões de uma Assembleia só se tornam legítimas quando elas estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é o principal. A gente queria saber a segunda parte. Mas aí é que vocês vão entender dentro do sistema de governo congregacional. Porque os irmãos acham que, por exemplo, podem decidir o que quer, e o que a maioria decidir é o que vale. Por exemplo, suponhamos que o presbítero da igreja está em adultério. A Bíblia já diz claramente que ele deve ser disciplinado, corrigido e afastado das suas atividades. Mas a igreja, na Assembleia de Membros, por amor ao presbítero, não decide não disciplinar, não quer corrigir. A maioria decide. Nessa hora, Nesse caso aí, essa igreja tem que queimar no ferro. mas aí, a maioria não sabe. Quanto que votar a favor desse presbítero tem que queimar no quinto dos infernos. Nessa hora, o que tem que prevalecer é o quê? A palavra de Deus. E aí, compete ao pastor. Se numa Assembleia de Membros, a maioria decidir alguma coisa contrária à palavra de Deus, cai por terra. Porque o
Bíblia ensina sempre um assunto. Mas no caso desse, haveria, por exemplo, o presbítero vai no pé. Certo. No caso desse, teria, por exemplo, proposta. Porque assim, teria que ter uma proposta para dizer, não, vamos passar na cabeça do coitadinho, o dízimo dele é muito alto, ele ajuda a igreja. Sim. Acho que não tem nem discussão. Não tem discussão uma coisa dessa. Não tem. Não é. Porque primeiro choca com a palavra de Deus. E a autoridade pastoral também. Exatamente. Então, a igreja, por isso que às vezes nós vamos tratar muito isso. Às vezes as pessoas confundem o sistema de governo e achar que não, a decisão da maioria. Por exemplo, já vi líderes estarem de forma errada na vida da igreja e ele achar que a igreja, por exemplo, metade ou mais um é da família dele e não vai mandar ele embora ou não vai disciplinar. Entende? Vocês estão entendendo agora? O que prevalece, o que torna legítimo a decisão de uma assembleia, um sistema de governo congregacional, de uma igreja, é a palavra de Deus. Não é a decisão da maioria. A decisão da maioria é importante, mas se estiver em harmonia com a palavra de Deus, se estiver contra a palavra de Deus, aquela decisão da maioria vai acontecer. Entenderam, irmãos? Causa reta. Aí não tem nem Encontrar no Então, pense nisso. Então, o congregacionalismo não é denominação, é um sistema de governo de uma igreja local que dá autonomia das suas decisões, tem assembleia, da escolha dos seus líderes, e assim por diante, com a sua legitimidade na palavra de Deus. Vamos lá. Aí vem a parte histórica. Como surgiu então esse sistema de governo? Como surgiu então o congregacionalismo? Irmãos, o congregacionalismo então, ele surgiu ali na Inglaterra, através então de alguns puritanos. Nos tempos da Reforma Protestante, ali, de 1547 a 1553, quando começou a surgir a Reforma Protestante, aí o rei da Igreja Anglicana, Eduardo VI, ele foi um esperto. O que é que Eduardo queria fazer? Ele queria ficar livre do citário da Igreja Católica, porque ele queria casar novamente, porque a primeira esposa dele, de acordo com a Igreja Católica, ele não podia se divorciar. Então o que ele queria era algo pessoal e romper com a Igreja Católica. Nesse rompimento com a Reforma Protestante, ele queria então ser, é por isso que no sistema anglicano o rei é que tem a palavra e não o cardeal, o arcebispo. Então ele queria o domínio da igreja. Só que quando isso aconteceu, um grupo de irmãos se separaram daquela forma que ele queria implantar na igreja. Esse grupo de irmãos, quando eles se separaram, foram chamados de separatistas ou independentes, que defendiam então uma igreja formada de congregações independentes e autônomas. Então, irmãos, esse sistema, essa primeira forma de comunidade, os independentes, foi em Londres, grupos então, por defenderem isso, tem até depois vocês podem acompanhar a data Dia de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu, que foi quando a rainha pegou um grupo de independentes separatistas e matou vários cristãos ali, com uma guerra enorme que aconteceu. Então, dentro daquelas manifestações, apareceu então uma declaração de fé, onde na reforma da igreja está advogando a política que o nosso Senhor Jesus estabeleceu, pastores, pretendentes e diáconos, de modo que todos os verdadeiros pastores gozem de igual poder e autoridade
que nenhuma igreja pretende exercer poder e senhorio sobre outra, e que ninguém por si mesmo se invite de autoridade para governar a igreja, senão que essa autoridade seja a ele delegada por meio de uma eleição. Isso, gente, em 1568. Então, devido a essa perseguição, começou uma perseguição desses grupos, desses irmãos separatistas ou independentes, que foram então para a Holanda, e conhecido então como o nosso primeiro teórico, como era o pastor, ele organizou de forma teológica. O nome dele é clérigo anglicano Robert Brown. Ele adotou essas ideias congregacionalistas do sistema de governo, implantou lá na Holanda, mas o que foi que ele fez? Ele deixou lá, voltou para a Inglaterra, ou melhor, ele era escocês, ele tornou para a Escócia. Quando ele retorna, ele é preso, foi libertado, mas renunciou às ideias congregacionalistas. Aquilo que antes ele defendia, ele voltou a sujeitar-se novamente à igreja anglicana. Mas com as ideias, continuaram. Então, dentro das ideias desses fundadores do congregacionalismo, do sistema de governo, o primeiro deles é considerado como Bishop, então considerado o mais antigo pastor de uma igreja, que foi Londres. Depois disso aí, começou então a perseguição. Robert Brown, e aí esse camarada aí, primeiro, conhecido como o primeiro teórico congregacional, o nome do camarada aí é Henry Jacob, ou seja, ele funda a primeira igreja congregacional na Inglaterra e escreve uma confissão de fé. Em 1620, esse grupo de irmãos, então, decide fazer um trabalho missionário e sai, então, ali de Londres para as Américas, chegando, então, ali em 1620, na América do Norte, e aonde se é instalada aquelas províncias ou congregações, dando, então, origem a esse sistema de governo congregacional, fez com que rompesse então com o sistema, com os ingleses, e houve aquela guerra então, depois daquela guerra, não sei se esqueci o nome dele, mas se não me engano, com George Washington, e foi formado ali então os Estados Independentes dos Estados Unidos. Conseguiram então a autonomia. Por isso que o sistema nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Ele é mais congregacionalista do que o nosso. O nosso é mais presbiteriano, por causa da história, formando ali então a confissão de fé. Outra coisa também, irmãos, é que nesse mesmo período aí é celebrado, então, quando eles chegam nas Américas, o Dia de Ação de Graças, que no Brasil também é pouco falado, mas nas Américas então, ele é celebrado. Eu acho que é em novembro, se não me engano, é em novembro. Em 1636 também é formado então, o primeiro. Aí em 1636, que não está aí no slide, é formado o primeiro seminário para pastores congregacionais, que era chamado como Seminário Harvard College, que hoje é a maior universidade, a mais famosa universidade conhecida como Universidade de Harvard, então, berço congregacional. E em 1658 é aprovado em os congregacionais, aprova então a declaração sacerdotal, que é uma confissão de fé congregacional. Pastor, por que nós não temos? Vou explicar para vocês depois. Mas hoje quem adota a
Brasil. Irmãos, o congregacionalismo chegou no Brasil totalmente diferente de como chegou lá nos Estados Unidos. Né? Foi por um missionário, então, neto dos escoceses, o pastor, então, Robert Gay Calloway. Como os irmãos sabem, ele era médico, foi conduzido, então, por meio de uma paciente a estudar as escrituras, se converteu. Uma vez que ele se converteu, ele devia ir para a China, mas, em consequência, então, do seu estado de saúde, ele resolveu, então, ir para a Ilha da Madeira, na costa portuguesa, onde chegou ali por volta de 1838. Foi ordenado no ano seguinte, e uma vez que foi ordenado, ele fundou o hospital em 1840. Em 1843, foi preso e acusado de apostasia, heresia e blasfêmia. E permaneceu preso por 5 meses. Depois que saiu, em agosto daquele mesmo ano, 1843, teve início então uma terrível perseguição. Ele teve que fugir, suas esposas se refugiaram no consulado britânico, sua casa invadida, destruída então por homens que tinham ido para eliminar. Até aí, irmãos, pense. Pastor Dr. Calloway, ele era de origem presbiteriana, ele era escocês presbiteriano, sistema de governo presbiteriano. Então, uma vez que ele saiu dali, fugiu, sem outra alternativa, disfarçou-se de velhinho enfermo, pegou a borda do navio e partiu então para o ocidente, para o Rio. Chegando lá, então, sua esposa, Dona Margareta, ela veio a falecer no ano em dezembro em 1851. Um ano depois, o Dr. Calloway, então, ainda lá no Líbano, conhece a família Paul e Dona Sarah Calloway, então, vem a casar-se com ela em 1852. Então, uma vez que eles fizeram isso, desejo então do Dr. Calloway de vir para o Brasil por meio do livro, Viagens e Reminiscências, esqueci agora o livrozinho, e fez com que ele viesse então a ser um missionário do Brasil. Uma vez então que ele veio ao Brasil, com a finalidade missionária, ele já veio, depois da perseguição, então, o Dr. Calloway ele não tinha vínculos com nenhuma denominação. Dona Sarah Calloway, toda a sua família, eles eram congregacionalistas. Então, era o sistema de governo Dona Sarah. Então, até o pastor Porfírio, ele escreve nas suas memórias: não sou presbiteriano e nem estou em contato com qualquer tipo de igreja. Sou irmão de qualquer cristão, independente de sua denominação. Veja, a partir daqui, então, ele era de origem presbiteriana, mas divergia daquele legalismo e daquele rígido credo presbiteriano. Por isso que ele procurou, então, uma forma de governo, que ambos os laços entre as congregações fosse possuir missão voluntária, os oficiais. Por isso que é possível colocar ele procurasse uma forma de presbiterianismo mais leve, sem ser tão radical. Por isso que ele foi tão influenciado pelo congregacionalismo. É tanto que há quem diga, alguns historiadores nacionais, isso vão ter agora, não sei se foi Douglas Nancy, quando ele vai falar que, por exemplo, o congregacionalismo de Calloway é diferente desse congregacionalismo lá dos Estados Unidos. Diferente. Até que é conhecido como congregacionalismo callowayano. Vou dar um exemplo para vocês.
No congregacionalismo, tem o batismo infantil. No Brasil não. Quando estou tocando em cantor, já não. Entenderam agora? Porque, né? É adivinho. Então, adivinha isso. Uma vez então que ele fez isso, né? No dia 19 de agosto, então, né? Cada empresário estava na sua residência, né? A primeira escola dominical. Quando eles chegam no Brasil, para vocês entenderem também um pouco, quando eles viram a situação do Rio de Janeiro, sem sistema de esgoto, não tinha nada como eles falam, não tinha muita coisa bonita ou bela, né? Havia um mau cheiro forte, mas Dona Sacália era de família rica, então eles resolveram, né? Um dos representantes resolveram então levá-los para Petrópolis, onde morava, né? Podemos dizer assim, a parte elitizada do Rio de Janeiro. Foi aonde eles construíram uma casa, né? E dessa casa então em Petrópolis eles moraram. Mas eles desciam para o Rio de Janeiro, então para a evangelização e o seu consultório. Então, irmãos, assim, para vocês, ele então, em 1855, instalado na sua residência primeira escola dominical, com 5 crianças, né? Contando a história da profeta Jonas, né? Então, com o tempo, uma vez que o trabalho começou a desenvolver, o Dr. Carlos começou a chamar os seus amigos para auxiliá-los, né, aqui no Brasil. Pense nisso. A escola bíblica foi em 1855, ele chegou então em 1855, mas foi em 1858, ou seja, 3 anos depois, que ele organizou a primeira igreja evangélica de regime congregacionalista no Brasil, que é chamada a Igreja Evangélica Fluminense. Depois, ele organizou a outra igreja, em 1870, a igreja pernambucana, a Igreja Evangélica Pernambucana, que foi em 1873. Pergunta agora para vocês. A Igreja Evangélica Fluminense, a Igreja Evangélica Pernambucana. Por que o Dr. Carlos não mudou na placa Igreja Evangélica Congregacional? É isso que eu ia perguntar. Em relação à Fluminense. Talvez isso é um pouco governo, né? O sistema era congregacional, mas por que não mudou na placa? Igreja Evangélica Congregacional. Eu voltava um pouquinho de carro. Por exemplo, se ele viesse aqui para plantar em Feira de Santana, ele vai assim, ó, Igreja Evangélica Feirense, ou Igreja Evangélica de Feira de Santana. Só. Por que ela adotou essa forma de botar o nome congregacional? Nem ideia. Talvez a partir de várias congregações, no caso.
liberalismo entrou nas igrejas, principalmente nas igrejas presbiterianas, congregacionais. Esse liberalismo teológico e começou a haver esse viramento. Então, na época, havia uma certa vergonha de usar o nome colocado na nomenclatura congregacional, porque dava a ideia, por exemplo, de uma igreja liberal fazer o que quer. Por exemplo, na igreja congregacional do pastor, eita, eu não sei se eu vou ver agora, João Pedrosa, esqueci o nome do pastor agora, que a igreja, por exemplo, quem chegava na igreja dele, ele é pastor congregacional, foi ele mesmo, acho, João, que pregou o pecador da rua, que houve avivamento, pastor congregacional. Uma vez que aconteceu aquele avivamento na igreja, muita gente vinha. Só que o problema da igreja era que a ceia era para todo mundo. Ele chegava na igreja e tomava ceia. E aí o doutor João disse assim: não, aqui não. Aqui só vai tomar ceia quem foi crente. Começou a confusão. A igreja então rachou e expulsou o pastor do lado. Ele tornou-se como missionário, foi evangelizado lá nos Índios e foi, louvado seja Deus, bem sucedido. Mas ele não abriu mão das suas convicções, porque ele estava vendo que isso estava entrando na igreja. E isso se esfriou mesmo. Houve um grande esfriamento espiritual que até hoje muitas igrejas não se reergueram. É tanto que boa parte dessas igrejas hoje elas são pares, aluguéis, fechadas, não tem quase nada. Eu acho que pode ser com a chegada do iluminismo, que é no século XVIII, né? Por aí. Tem chegado exatamente esse liberalismo, porque a igreja sempre pregou que o homem não presta, ou seja, o homem precisa de Deus. E o iluminismo dizia que o homem é bom. E isso chocou até hoje. Então, era dentro desse contexto, todo católico decidiu, como ele não queria se envolver com denominação nenhuma, ele queria então que a igreja local ela fosse vista então como aquela igreja daquela localidade. Então, para ele, o que eu falei era: a igreja evangélica de Feira de Santana, a igreja evangélica de Jardim Cruzeiro, a igreja evangélica de Pomba. Ele não tinha nome congregacional, porque não estava vinculado a nenhuma denominação, apesar do sistema de governo congregacional. Então, irmãos, uma vez que ele fez isso, organiza essas duas igrejas, ele estabelece presbíteros e diáconos para essa igreja. Em 10 de junho de 1876, o casal então retorna para a Escócia, logo após então que é aprovado os 28 artigos da pré-disposição da doutrina fundamental do cristianismo. As igrejas então elas tinham nome e o local, mas não tinham nome congregacional. Então, quando ele decide ir, já tem 5 igrejas: a igreja evangélica fluminense, a igreja pernambucana, a igreja de Passa 3 e a igreja de Niterói. Nesse período, então, em 1913, é formada a primeira conversão das igrejas evangélicas interdenominacionais. Não tinha nome. E aí, dentro da história, houve então a aliança das igrejas evangélicas, logo depois, brasileiros e portugueses, mas só em 1969, ou seja, quase 100 anos depois que ele partiu, a nossa denominação passou a ter um nome que ainda hoje é usado: União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Eu queria pedir a Julinha aqui para colocar um áudio, para você vai dar certo para passar um vídeo aqui para o pessoal e de ajuda aqui aos universitários. Então, irmãos, dentro da nossa história, e aí de como surgiu, o nosso
Estados Unidos. Né? Veio então através do missionário, da sua esposa, que implantou então esse trabalho, essa forma, esse sistema de governo que até hoje então, né, perdura em nosso meio. Então pensem nisso. Uma igreja congregacional, então, ela é uma organização eclesiástica. Como organização, qualquer organização, irmãos, ela necessita então de princípios e normas para se conduzir. Amém? A igreja é mais do que isso. A igreja não é um organismo. Ela é o corpo, né, de Cristo, como nós vimos em 1 Coríntios, capítulo número 12. Então, nesse corpo, e aí vocês vão entender. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, no meu congregacionalismo existe tanta briga, tanta confusão. Mas não é porque existe. Porque justamente por sermos corpo de Cristo. Uma igreja local, ela precisa entender que nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Né? Inimizades, filhos, mundos. Isso não pode existir na vida de uma igreja local. E foi isso que o Dr. Carlos colocou. Então, irmãos, por que eu sou congregacional? Aí vem justamente a primeira pergunta. Por que eu sou congregacional? Porque eu tenho uma história linda. Eu faço parte de uma história que começou debaixo da graça de Deus.